Redação Tropical. Informação com credibilidade. Ora, 9 horas e 27 minutos. É a segunda parte do nosso Redação Tropical. Falei no intervalinho aí que o Redação voltava amanhã, não. A Redação está de volta com a nossa entrevista agora. Segunda parte, né? Isso. E hoje nós estamos recebendo o capitão Joel Mafra, ele que é coordenador da Defesa Civil de Timóteo. Capitão, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Mayra. Bom dia, equipe Tropical. Obrigado pela oportunidade de abrir o espaço para a gente estar levando informação à comunidade. E muito bom dia aos ouvintes da Rádio Tropical. Lembrando que hoje ele está aqui mesmo sendo aniversário dele, né, Kekel? Exatamente. Nossos Aniversariante parabéns do dia. aí também ao capitão Joel, que hoje completa mais um aninho de vida, né? Isso aí. O feriado, eu acho que não é em virtude de Timóteo não, né, capitão? Com certeza. As cidades estão se aproveitando aí e divulgando o aniversário delas. Mas o dia é seu. O dia é meu. Tá certo. Bom, vamos agradecer aqui a esposa do capitão, que gentilmente cedeu o capitão pra gente hoje aqui no Redação. É verdade. Né? Isso aí, pela manhã agora, cedinho. Bom, então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre Defesa Civil, sobre essa atuação do setor aqui em Timóteo. Infelizmente, esse domingo, né, ontem também, Timóteo foi prejudicado com as chuvas, alguns bairros aí muito afetados. Como tem sido a atuação da Defesa Civil, capitão Mafra, diante dessa situação? Isso. Lembrando, né, que ela me cedeu a vocês e ao município de Timóteo, né? É. Hoje, eu, em conjunto com toda a equipe da prefeitura, continuamos ativos nas atividades provenientes do desastre aí que nós fomos acometidos. Na realidade, nós passamos por um período chuvoso desde o mês de novembro, então está sendo um período bastante longo, né? E infelizmente tivemos 2 eventos adversos aí. Um no dia 12, do qual ainda nós estávamos trabalhando na recuperação, porque nós temos o tempo de resposta, né, que foi dado, e posterior a isso a gente tem um tempo de produzir os projetos, né, verificar os projetos que foi destruído na cidade para voltar à sua normalidade. Então esses projetos estão em andamento, né, para buscar recursos aí junto ao Estado ou ao governo federal, e infelizmente fomos acometidos de um novo desastre e precisamos dar uma nova resposta. E assim que houve essa situação, né, algumas casas ali afetadas, infelizmente pessoas que perderam suas coisas, como foi imediatamente a atuação da Defesa Civil nesses dias? Sim, tanto no dia 12 quanto no dia 27 agora, ocorreu durante o período noturno, né? Mas nós mantemos na Defesa Civil um plano de contingência com os contatos ágeis, então nós conseguimos reorganizar a equipe em tempo bastante oportuno, né? Se considerarmos que a chuva foi por volta de 1 hora, 2 horas e meia, já haviam equipes organizando e já nos locais para prestar assistência, primeiramente às famílias, preservando as vidas delas, né? Aí nós destacamos a atuação do Corpo de Bombeiros também em conjunto conosco. E do desenvolvimento do dia, a gente entra com a parte de assistência, limpeza, organização, direcionamento de pessoas que não puderam ficar mais nas suas casas, né, alocando as pessoas em local seguro. Houve a informação que foi uma tromba d'água, né? Foi de fato uma tromba d'água ou uma forte chuva? Então, vamos aproveitar a oportunidade, né, para esclarecer sobre a terminologia. Na realidade, a terminologia correta vai ser cabeça d'água, vai ser utilizada, né? Que é um evento provocado por fortes chuvas concentradas em um ponto, atinge as partes altas da cidade e essa água acaba se deslocando para os corpos rios, aumentando subitamente seu volume. Quanto à tromba d'água, é um fator atmosférico que é formado nos espelhos d'água, né, com a formação de tornados, né, lagos, rios ou mares. Então, a terminologia do que aconteceu em Timóteo vai ser a cabeça d'água. As características são bem preponderantes, uma vez que houve a chuva em todo o Vale do Aço, mas o volume considerado, o volume que foi observado, muito concentrado nesse ponto, no setor 5 e 6 de Timóteo, né? O que ocasionou aí a cheia dos 2 córregos, né? Onde são desaguadas essas águas do morro, e houve o súbito aumento de volume, provocando o transbordamento, alagamento de muitas residências, né? E comércios da região. Bom, como a gente quer fazer alguma pergunta, Kekel? É mais ou menos o que acontece, né, capitão? Quando você está numa cachoeira, num rio daquele, cai aquela cabeça d'água, né? Então a pessoa que está ali embaixo já vem aquela grande quantidade de água, né? Que é perigoso, inclusive, a pessoa se afogar e tal. Que a gente tem que ficar atento quando você está numa cachoeira ou num rio daquele, começa a chover, você tem que ficar muito atento, procurar sair logo de perto aí da margem ou de dentro d'água, porque realmente pode vir uma grande quantidade de água, né? Exatamente. É o que acontece, né? Nós temos características dessas muito presentes ali na Serra do Cipó, né? Então as orientações lá que as pessoas
se não houver rotas de fuga de determinado lado de cachoeira, que ela permaneça só do lado que ela consiga sair rapidamente, né? Porque a característica realmente é uma chuva de curta duração, porém com volume muito alto, com capacidade de elevar subitamente o nível daquele rio, daquela cachoeira. Bom, como nós sabemos, essa situação de chuvas fortes vem desde o final do ano passado, né? Agora a gestão assumiu em janeiro também, teve aquela situação recente também. Como que tem sido a atuação da Defesa Civil de medidas emergenciais desde o início dessas chuvas? Sim, nós assumimos no dia 2, né, com essa proposta de trabalhar o fortalecimento das defesas civis e das instituições de resposta a desastres, né? Fomos surpreendidos pelo dia 12, então nós já entramos direto na resposta. A gente tem que lembrar que os pilares da Defesa Civil, ela passa pela prevenção, preparação, resposta e reconstrução. Então nós já entramos direto na resposta, né, com a estrutura que nós tínhamos no momento, né, mas conseguimos naquele período dar essa resposta rápida, né, eficiente. Foi pelo volume de chuva, inclusive com essa organização, pela experiência anterior da gente, né, na condução do Corpo de Bombeiros, 30 anos de experiência, nós conseguimos nos articular muito bem e dar essa resposta. Tanto que Ipatinga, que teve um prejuízo ainda maior, né, um volume de chuva maior, nós conseguimos inclusive apoiar Ipatinga com pessoal, com máquinas, inclusive cedendo o nosso hospital e a nossa UPA para receber os pacientes lá. Temos muito que melhorar, nós não tivemos oportunidade ainda de trabalhar na prevenção, que é o pilar principal, porque quanto melhor a sua prevenção, menor vai ser os efeitos do seu desastre, porque os fatores atmosféricos nós não temos controle sobre ele, mas o efeito, as obras necessárias, o treinamento da população em responder adequadamente a uma situação de emergência pode fazer uma diferença gigante na hora do atendimento. A gente sabe que tem pessoas que ainda estavam em áreas de risco e algumas têm dificuldades, né, capitão, de sair de suas residências, de deixar, né, umas questões aí pessoais, enfim. Como que é trabalhar essa situação? Até porque a pessoa sabe que ela está numa situação, né, ela vive numa área de risco e a qualquer momento um desastre, uma chuva como essa pode afetar a sua residência. Sim. Nós temos um problema em Timóteo que foi uma cidade que se desenvolveu por vales, né? Então nós temos muitas elevações e vales e os córregos. E as pessoas, por demandas, né, até mesmo sociais, acabam ocupando áreas irregulares e ali edificando sua residência. Nós tentamos, né, trabalhar a cabeça das pessoas para que elas fiquem atentas a esses períodos de chuva, né, pelo fato dela não poder necessariamente sair da sua casa e abandonar e ter outra casa no local mais seguro. Então a gente tem que trabalhar. Vai ser desenvolvido projetos para construção de obras que venham mitigar ou dificultar a ação do desastre nas residências, né? E aí trabalhar também programas habitacionais para que possa ser atendida essa população. A necessidade de habitação aumenta a cada dia, né? E a gente tem que desenvolver o município para poder crescer de forma ordenada, né? Então problemas anteriores acabam prejudicando até mesmo esses projetos em frente. Mas a questão está aí e a proposta do prefeito Vitor Prado, né, que eu assumi agora, o Marcelo, é dinamizar o desenvolvimento sustentável de Timóteo. Preocupação com o meio ambiente, mas que a pessoa tenha a condição de ter uma moradia digna e também em um local seguro. Com certeza. A gente sabe também que muitas das reações climáticas estão ligadas às ações humanas, né? Essa época do ano, chega no meio do ano, já começa a seca, e aí começam as queimadas, né? E automaticamente a natureza ela vai reagir, né? Mês de abril não é comum ter chuvas desse nível, né? Tem previsão ainda de mais chuvas para os próximos dias, capitão? Até quinta-feira tem a previsão de chuva, né? Como a exemplo da semana passada, eram previsões de chuva, mas chuvas moderadas, né? Não havia nenhum alerta dessa possibilidade, desse potencial de destruição que foi. E eu aproveito a oportunidade que você citou muito bem a questão do incêndio florestal, porque no mês de fevereiro, março, a gente já inicia os trabalhos, já está trabalhando na prevenção dos incêndios florestais. O ano passado nós fomos, né, tivemos aí um grande volume de incêndios florestais no nosso município, que é outra característica também, pela grande área verde que nós possuímos no município de Timóteo. E tem um link desses incêndios florestais com os desastres, com o potencial dos desastres. Porque o desastre é um fator, não é só
a chuva, e sim exatamente a condição que ela encontra aqui no terreno. Tá? Sim. E das coisas que contribuíram muito foram exatamente as queimadas do ano passado, que descobriu o solo de vegetação, tá? E favoreceu o carreamento de terra para as vias e para as casas. Então a gente já estava começando a trabalhar a questão da prevenção do incêndio florestal, as campanhas, né? E a movimentação das instituições que trabalham, que nos ajudam no plano de incêndio, para a gente dar uma resposta adequada para não acontecer a mesma coisa do ano passado. E tomamos cuidado também de não desmobilizar as equipes para atendimento às chuvas, né? Isso foi preponderante também para que a gente pudesse dar novamente uma resposta rápida a esse evento do dia 27. Fica até o alerta, né? Porque a população sabe que vai ter a ação, mas vai ter a reação também depois. A gente está vendo a consequência disso agora, né? Exatamente. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente dá sequência à entrevista aqui com o Capitão Mafra, coordenador da Defesa Civil de Timóteo. Redação Tropical. 9h47, de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira. E hoje conversamos com o coordenador da Defesa Civil de Timóteo, o Capitão Joel Mafra. Bom, Capitão, vamos falar também sobre a questão dos lixos nas cidades, o quanto isso impacta também, né? A forma inadequada de jogar um lixo fora. Que eu falei, né? no finalzinho daquele bloco lá, que a natureza cobra, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, porque ela cobra e cobra com força, e a questão do lixo é uma prova disso, não é, capitão? Qual a orientação, capitão? Com toda certeza, né? Como foi dito aqui, o evento adverso, o desastre, ele é a união de vários fatores negativos. Um deles, né, é exatamente o comportamento da população no descarte do seu lixo, né? Nós temos uma cidade que tem coleta regular de lixo doméstico e tem também um cronograma de recolhimento de lixo, móveis velhos, né, que a pessoa quer desfazer dele, tem dificuldade de ter um lugar para colocar, jogar. Então existe um cronograma para recolhimento também desse tipo de lixo, né? Então não está só vinculado à questão da pessoa jogar dentro do rio. O descarte, a colocação desse item na rua, pura e simplesmente sem a previsão de recolhimento, no momento de chuva, tudo isso é carreado para os córregos, provocando entupimento das manilhas e prejudicando a drenagem da cidade, né? É o que a gente fala. As pessoas, às vezes, culpam só a administração. Mas é um trabalho conjunto. A população também precisa contribuir, né, capitão? Tem que estar junto conosco, né? Isso que eu estou falando dos nossos projetos é trazer a população para a prefeitura, para que a gente possa levar essas informações, inclusive não só como comportamento no descarte do lixo, mas como se preparar, dar treinamento às pessoas que moram próximo à região ribeirinha, como no Cachoeiro do Vale, né? Que a característica lá mais é a inundação, quanto as pessoas que moram em área de risco. Então, esses treinamentos, até mesmo para salvar a própria vida ou para auxiliar um vizinho, a nossa proposta no decorrer do ano está organizando esses cursos. Outra proposta também é trabalhar o voluntariado, né? Tem muitas pessoas dispostas a ajudar, mas quando acontece o desastre, acaba havendo uma dificuldade de coordenação e acaba perdendo esforço. Então, nós vamos angariar esses voluntários, passar um treinamento para ele, passar uma ferramenta importante que nós usamos, que é o sistema de comando de operações, em que a gente consegue receber esses voluntários e colocar eles realmente onde eles serão úteis para poder auxiliar nas ocorrências. Agora vamos falar sobre as famílias atingidas, né? Quantas famílias foram atingidas com essas últimas chuvas, né? E qual é o destino delas? Como que tem sido o apoio da administração a essas famílias? Sim. Neste evento, né, do dia 27, mais de 300 residências foram atingidas diretamente por algum problema relacionado ao transbordamento dos córregos. E desse total, né, nós tivemos felicidade, eu digo felicidade, de não termos nenhum ferido, nenhum óbito, mas nós tivemos 3 famílias que houve necessidade de retirá-las das suas residências. Infelizmente, nós tivemos que retirar porque a residência não oferecia condições de segurança para eles. Então, o princípio básico do socorro é a preservação da vida e a integridade física das pessoas. Então, dessas 2 famílias, 2 se encontram, nesse momento, alojadas no casa de parente, né? Essa casa recebendo todo o auxílio da assistência social, né? Inclusive o fortalecimento dessa residência, porque estão recebendo mais 2 famílias lá dentro, então essa família tem que ser fortalecida com alimentos, né? com possibilidade de colchões, aquilo que a gente possa, água, que a gente possa oferecer neste momento, e já está sendo providenciada uma possibilidade de realocar essas pessoas em outra residência enquanto ela não se restabelece. E uma família que foi retirada exatamente ontem, mais uma vez, né, nós tivemos uma chuva de curta duração que também provocou danos e mobilizou toda a estrutura,
Essa família, então, ela foi levada para um hotel até que a gente também consiga colocá-la num lugar seguro. Uhum. E no caso, quem quiser ajudar, contribuir com doações, o que mais precisa nesse momento, capitão? Sim, nós estamos concentrando as doações em cestas básicas, né? Água e colchões, tá? Para a gente ter uma melhor, um fluxo melhor de distribuição desses itens. Agora, a necessidade das pessoas, principalmente ali na Rio Grande do Sul, foi perda de mobília. Então, aquela pessoa que tem um móvel em condição de uso e não quer descartar e possa ceder para essas pessoas, seria muito importante também. Camas, né, guarda-roupas, essa mobília de forma geral, sofás. Então, houve uma perda muito grande. Então, é uma forma de fortalecer essas famílias, procurar doar. Se possível, doar diretamente à família, né? Mas se tiver dificuldade para transportar esse item até a família que ele deseja ajudar, ele entra em contato conosco, nós vamos tentar fazer essa condução, né? Esse transporte para as pessoas. E como entrar em contato? Qual o número? O telefone, nós estamos com um telefone tridígito para facilitar, né? Pode ser feito através do 156. Você entra em contato direto com a Defesa Civil e nós vamos direcionar para os setores da prefeitura que vão fazer esse trabalho. Seja assistência, seja a Secretaria de Obras, né, ou a Secretaria de Saúde também está conosco. Na verdade, todas as secretarias estão envolvidas de alguma forma, tá? Então, a gente, 156, se tiver essa dificuldade, a gente organiza esse transporte de material, de mobília, e assistência verifica com a família que está realmente necessitando lá daquele produto. Para a gente finalizar, capitão Mafra, nosso tempinho está acabando, qual que é a mensagem final que você deixa para os munícipes, né, como forma de contribuir com vocês, com a Defesa Civil, com toda a administração, nesse período, né, de desafios, né, devido às chuvas em que o município está enfrentando? Aqui a gente, né, a mensagem final que a gente deixa é de agradecimento, né? Nós organizamos as equipes, então agradecemos aí as equipes, a prefeitura, os servidores efetivos, comissionados, que prontamente atenderam o chamado, né? Menos de uma hora já estavam todos mobilizados e entrando nos caminhões, nas máquinas, assistência já se organizando para poder fazer os relatórios, para buscar esses recursos e absorver essa demanda, né, das pessoas, trabalhando agora inclusive, né, no apoio psicológico dessas vítimas. Agradecer a população pela receptividade. A gente sabe que é um momento difícil, é um momento em que acaba extrapolando, né, a capacidade das pessoas de reação, inclusive eu estou tentando encontrar a palavra correta aqui, mas elas leva a pessoa ao nervosismo, mas nós tivemos uma receptividade, estamos tendo uma receptividade muito grande, talvez fruto realmente da pronta resposta. Então a gente acredita que quanto mais rápido tivermos, mais fácil vai ser resolvida a questão. Temos nossas limitações, vamos buscar melhorar, é a proposta do prefeito, do vice-prefeito, de todo o secretariado, buscar essa elevação do nível de serviço prestado ao cidadão, e pedimos ao cidadão que confie no nosso trabalho, mas também que contribua, como foi falado a questão do lixo, ou buscar informações, buscar o treinamento para poder responder adequadamente, tá? Agradecemos a todos aí e não podemos deixar de citar a Deus, que Ele contribua conosco também, que Ele, né, tenha misericórdia e controle um pouquinho as demandas, tá? Tá certo. Mas foi um momento de aprendizagem e crescimento muito grande. Com certeza. Capitão, Bom, muito obrigado. Acabou, né? Parabéns mais uma vez para o senhor, viu? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, felicidades, ouvintes. capitão. Viu? E, Valeu. claro, aí, no caso, sucesso, né, no desempenho desse trabalho, que é bem desafiador, né? A atuação da Defesa Civil aí. Bastante.